Era do Remo, que o Remo contratou mais um jogador. Daqui a pouco, no Noticiário do Leão, nós vamos falar de quem se trata. É mais um para falar espanhol, falar castelhano. Mais um? Mais um hermano que está chegando. As notícias do Laio. Vamos lá, Paulo Fernando. O Clube do Remo que anunciou a contratação do zagueiro ex-paysandu Thalisson. Isso. Thalisson que a gente já sabia que vinha faz algum tempo, é bem verdade, mas agora está confirmada a classificação, não, estou lendo outra coisa. A contratação do jogador por parte da equipe azulina. Ele já está integrado, inclusive, ao time do Remo lá em Camaragibe, no interior de aliás, na região metropolitana de Pernambuco, e ao que tudo indica, deve ser titular da posição no Clube do Remo para a temporada de 2026. Na minha opinião, uma baita de uma contratação, Paulo Fernando. O Thalisson esteve longe de ser um dos problemas do Paysandu, que não foram poucos, por sinal, na Série B desse ano, aliás, do ano passado. Está aclimatado à cidade, está aclimatado à rivalidade, à pressão dos grandes clubes. É um grande valor que o Coritiba tem, por sinal, dentro da sua equipe. Não entendo por que o Coritiba não o utiliza na equipe profissional, talvez porque tenha dois grandes zagueiros por lá, o Maicon e o Jaci Maranhão, e por conta disso o Thalisson não teria tantos minutos para ser utilizado, mas eu gosto bastante do jogador e feliz que ele permaneceu em Belém, porém não no Paysandu Esporte Clube. Vamos falar um pouquinho mais do Thalisson, Gabriel? Bota na tela agora o nosso infográfico sobre o novo zagueiro da equipe do Clube do Remo, velho conhecido da torcida paraense. Thalisson, de 23 anos, jogou muito como zagueiro pelo lado direito na equipe do Paysandu Esporte Clube. Bora colocar já na tela, mas eu queria ouvir vocês. 32 jogos, 83 jogos por minuto na temporada 2025, 2 gols e 1 assistência. Zagueiro pelo lado direito, 23 anos, 2,3 recuperações por jogo, 8 cortes por jogo. Esse número é muito interessante para um zagueiro de Série B, principalmente com a idade do Thalisson. 4 cartões amarelos e 1 vermelho, Paulo Fernando. É um dos jogadores menos culpados, como você disse, Luizinho. E ele não chega desvalorizado, tá? Acredito que ele chega em alta. É um jogador útil ao elenco, pelo menos eu acho. E ainda poderia mostrar muito mais se houvesse uma produtividade maior, né, até do Paysandu na temporada de 2025. Então, o Thalisson eu considero como uma contratação regular. Acredito que o Remo acertou nessa contratação. Só que, como eu sempre falo aqui, qualquer contratação ela pode servir como um alerta. Caramba, mas é Série A, o sarrafo é muito alto. Mas foi o que o Remo viu, foi o que o Remo estudou, então o Thalisson está chegando para jogar no Remo. Vamos por parte? Bora lá. Qual seria a zaga titular do Remo hoje? Klaus e Kaique? Eu iria com Klaus e Kaique. Para mim, Thalisson e Kaique. Eu acho que o que chega do Ceará vai ser titular. Marlon? Tem o Marlon também, mas o Marlon não tá oficializado ainda. Tá perto de fechar, inclusive. Tá treinando já, né? Ele já tá lá no CT, Marlon? né? Tá treinando. Tá treinando Marlon já? tá treinando. Então, olha só. Pra mim, Então tá fechado. ele. Só falta ser anunciado. É ele. Pra mim, a zaga titular é ele e o Klaus. O Remo trouxe o Kaique de volta. Sim. E agora traz o jovem Thalisson. Isso. Na minha opinião, o Remo tá bem servido de zagueiro. Entendeu? Se desse pra trazer o Camutanga de volta, mas não dá. Então o Remo tá bem servido de zagueiros aqui. O que eu disse hoje na hora do almoço, eu vou voltar a repetir aqui. Não vejo necessidade para esse desespero. O Remo tem que contratar. Primeiro, o Remo não tem que se meter em leilão. São leão. Entendeu? Não tem que se meter. O Remo tem que saber a realidade dele. Bora lá. Primeira divisão. Qual é o primeiro passo do Remo? Não cair. Se manter. Esse jornal vai ser todo riscado hoje. Não, nem, já acabou já. Amanhã eu vou trazer um papel, porque eu gosto de falar.
Ô Gilmazinho, consiga uma folha de papel pro seu irmão aí, por favor. Então, olha só. O Clube do Remo, a primeira do Remo, se manter. Depois que o Remo se manter, você, V8, é uma rapidez, não demorou 15 segundos. Valeu, meu querido. Então, olha só. O Remo tem que se manter. Ficou na primeira divisão. Bora, todo mundo se aplaudindo. Por quê? Por quê? Por que os aplausos? Por quê? Por quê? Por que os aplausos? Não sei. Porque o Remo se mantendo na primeira divisão, as receitas continuam as mesmas. E você vai ter oportunidade de disputar uma Série A de 2027 já no teu CT. Tu não vai precisar ir mais para Pernambuco. Tu já vai ter oportunidade de ter um time competitivo que se manteve numa Série A de 2026 e que vai para 2027 com moral. Porque os caras vão dizer, não rapaz, isso é o Remo, ano passado. Fez. Então, você primeiro tem que fazer o alicerce. Não adianta o Remo construir um prédio da cobertura para a base. O Remo tem que fazer um alicerce aqui. Manteve sua base, fez o certo. Teve 2 baixas, não deu para segurar os caras. Pedro Rocha e o Caio Vinícius. Se tivesse segurado esses 2, para mim o Remo estava bem melhor. Porque ele perde um volante como o Caio Vinícius, que marca, que sabe sair jogando e que finaliza. Fez vários gols importantes. E perde um jogador que voltou a jogar bola, redescobriu a sua vontade de jogar bola, que era o Pedro Rocha. Desencantou. Então, mas dizer que o Remo tem que sair, parece um louco. Pra quê? Para depois ficar devendo Deus e o mundo? Para depois o clube sair aí quebrado, como tem muito clube? Como o CSA e o Santa Cruz, que foram lá, e quando caíram foi de um penhasco. Exatamente. Então o Remo tem que ter pés no chão. Eu volto a dizer, o Remo tem o que a maioria dos clubes queria ter, que é a sua fanática torcida apaixonada. Então, se o Remo tem essa torcida apaixonada, saiba usá-la. Como é que o Remo vai saber usar essa torcida? É jogando em Belém, com apoio de sua torcida. Max, eu vou perguntar para ti e depois vou dar minha opinião. O Remo tem que botar esses jogadores que estão aí desde o início, já contra o Águia de Marabá? Qual é a tua opinião? Bad, eu acompanhei o programa de meio-dia, né? Eu ouvi todos, né? João, ouvi Abner, ouvi também a sua participação. E no primeiro momento eu fiquei muito dividido, né? O Júnior estava aqui. Sim, verdade. O Bad Júnior, o grande Yuri. E eu tava assim, caramba. Como é que fica a situação do Remo para essa estreia? O Remo que não vai realizar nenhum amistoso, né? O Remo que está fazendo uma movimentação desde o primeiro dia do Osório. Foi treino com bola, é claro que não na mesma intensidade, mas ele gosta de treinar com bola. E o Remo está fazendo isso. Prestei muita atenção no que o João Vanderlei falou em relação a que tem que colocar os caras para jogar mesmo, porque já tem um Vitória. O Vitória já é adversário do Remo, passando o primeiro jogo da primeira rodada do Parazão. Só que fica uma questão importante, que tem a Copa Grão-Pará. E a Copa Grão-Pará não é uma competição que você tem que dividir bola, com todo respeito à competição, mas não é a competição para você se entregar. Para mim, com todo respeito ao adversário do Remo, a Copa Grão-Pará vai ser um jogo treino para o Remo.
vai ser a apresentação do Remo para a temporada. Pro Remo. Pro Remo. Enquanto pro outro time vai ser a vida. Mas é esse o detalhe. Vai ser a vida. Eu tive, inclusive... E foi o que você disse, Beto. Você falou isso meio-dia. Olha só. Eu não coloco... Termine que depois eu vou falar o meu raciocínio. Copa Grão-Pará, eu não colocaria a força que o Remo tem hoje. A força máxima que o Remo tem hoje. Em relação ao Águia, eu acho que o Remo, por conta do primeiro confronto, na verdade, é contra o Águia ou o Bragantino? Me desculpa, Beth, fugiu agora da memória. Enfim, em relação a... É Bragantino. Vai que eu vou conferir. Em relação ao primeiro jogo, aí eu acho que o Remo já tem que ter cara de Remo. Eu acho que já tem que ser o Remo da Série A. Porque se o Remo inventar de colocar os jogadores que estão treinando para serem titulares na Série A e deixar para jogar só contra o Vitória, eu acho que é até um risco. E eu não tô falando sobre lesão. Eu tô falando de encaixe, tô falando de entrosamento. Eu acho que Copa Grão-Pará é o destrave. É para soltar a musculatura. Não é nem para dividir bola, mas joga. Joga lá, contra o time que vai dar vida. Agora, no primeiro confronto do Parazão, já é a equipe que vai disputar a Série A. Porque vai ser muito difícil você ficar segurando esses atletas que não vão estar... Olha, escutem o que eu tô falando, tá? O time do Remo não vai estar... Você que conhece de futebol, você torcedor, você sabe disso. Você sabe disso. Que ninguém chega entrosado numas 2, 3, 4 primeiras rodadas de qualquer campeonato quando você tá parado há um tempão, tá? Então o Remo ele vai sentir, assim como o Vitória. Eu não tenho dúvida que o Vitória também vai sentir a questão do entrosamento, tá? Isso é nítido para início de temporada para qualquer equipe. E eu volto a falar, o início desse Brasileirão da Série A, ele é atípico. Ele é muito diferente de outros que a gente já viu. Acho que pela primeira vez nessa era de pontos corridos, nesse novo formato, vai começar já junto com o campeonato estadual, ou melhor, com os outros estaduais. Então não vai ter muito tempo para você encaixar, não vai ter muito tempo para você ganhar entrosamento. É o Bragantino. Contra o Bragantino. Então, contra o Bragantino, no Mangueirão em Belém. É a força que o Remo já prepara para a Série A. Entendeu, Beto? Porque pode ser um risco. Porque já é final em cima de final pro Remo. Tá? A primeira rodada para mim é isso. Então, o jogo contra o Bragantino já é o time da Série A que vai disputar o jogo contra o Vitória. Olha, eu vou falar para você aqui. O Remo, o campeonato do Clube do Remo em 2026 é a Série A. Poxa, Paulo, mas tu tá desfazendo do Paraense? Não. Tá desfazendo da Copa do Brasil? Não. Tu tá desfazendo da Copa Verde e Amarela? Não. O campeonato do Remo é a Série A. Vamos dizer que o Remo pegue e coloque seu time titular contra o Bragantino. Ou nesse jogo contra o Águia. E num desses jogos, que Deus o livre e guarde, esses jogadores que ainda não estão bem fisicamente, num esforço maior, venha ter uma fisgada, uma torção ou uma contusão mais grave. E aí, como fica? Então é muito melhor, pega um time, mescla, vê o pessoal do ano passado. Contra a Águia ou já no Parazão contra o Bragantino todos? Contra o Águia e o Bragantino é no dia 24. É. Faz 2 jogos amistosos, sendo que chama o cara, olha, avisa pro teu time lá, os caras estão em preparação aqui, não é pra ninguém bater ninguém. Porque num jogo amistoso dá pra te fazer isso. Num jogo profissional valendo... Os caras vão dar vida contra o Remo. Você falou tudo. Os caras vão se entregar, vão entregar 110%. Você falou tudo. É nego querendo aparecer. É nego dizendo, hoje eu vou mostrar que eu tenho mais condição que esse cara de disputar uma primeira divisão. Exatamente. E aí? E olha a realidade, né, Bed, porque o Remo já pega o Vitória. Não tem nem como a gente ficar falando que qualquer jogo de Série A vai ser difícil, porque vai até ser redundante. Não tem jogo fácil. E o que é curioso é que o Remo, por exemplo, já pega o Mirassol numa segunda rodada, um jogo bem próximo da primeira, de um Mirassol que bateu o São Paulo, e que pra mim o Campeonato Paulista, o estadual,
ele é o mais competitivo e é um campeonato que eu consigo assistir bacana. Porque eu acho que o estadual de São Paulo é um dos mais que se aproxima de uma Série B e de Série A. O campeonato estadual Entendeu? de São Paulo. Por que você acha que Novo Horizontino, que São Bernardo. Mirassol, São Bernardo estão enchendo o saco aí? O Campeonato Paulista, cara, o cara que disputa o Campeonato Paulista, ele tá preparado para disputar qualquer divisão. É. Pô, olha, tu disputar o Campeonato Paulista, tu encara Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Bragantino. O que tu quer mais? É só pedreira. Ainda tem Guarani e Ponte ainda pra... E com todo respeito, nada contra a instituição, estou falando do nível técnico. Aí o Remo e Bragantino, enquanto o Remo pega o Mirassol enfrentando todas as lapadas possíveis lá do Campeonato Paulista. Então é uma realidade completamente diferente. Quando eu falo a respeito de poupar jogadores, é porque tu tem que lembrar que o elenco do Remo já não é essa coisa toda. O Remo tem 2 times. Tu ainda não consegue escalar um. É verdade. Aí vai botar pra correr aqui contra o Bragantino, nessa chuva do Pará aqui. Vai botar contra o Águia vindo com uma faca no dente, sangue nos olhos. Sabe o que é interessante no trabalho do Osório? Você deve lembrar, Bed. Ele é um treinador que não costuma repetir escalação. Ele roda muito a equipe. Mas ele não é bobo. Ele sabe. Ele tem... Presta atenção. Todos aqueles profissionais que tem sentado, aquilo é uma equipe. Os caras estão dizendo pra ele, olha, fulano de tal tá correndo menos. Tem que dar uma O GPS, né? segurada nele aí, porque esse rendimento dele é porque ele jogou 3 seguidas. Então os caras não estão ali à toa. Os caras estão ali na programação só, na equipe. E eu volto a dizer, qual é a necessidade que o Remo tem na estreia do Parazão de botar o time dele? Qual é a necessidade? O Remo tem que focar na primeira divisão. Primeira divisão. Tanto que... Só tô olhando a tabela, pode falar, Bed. Tanto que, quando eu digo isso, que o Remo tem que focar na primeira divisão, porque a primeira divisão ela é um campeonato que ela não admite erros, tá? Você viu o que aconteceu com o Sport? O Sport pegou 5 porradas em seguida, todo mundo disse, caiu. E ele não voltou mais. Desde o início. Ele não voltou mais. O Remo tem que abrir a competição mostrando pros caras que ele não vai ser saco de pancada. Porque se os caras meterem na cabeça deles, olha, quem jogar contra o Remo ganha 3 pontos em Belém e 3 fora. E aí? Ainda digo mais, Bed. Por exemplo, o Remo pega o Bragantino, né, no dia 24. Certamente já viaja no dia 25. Deve fazer, no máximo, 2 movimentações. Eu tô sendo generoso. Por conta da ponte aérea, que é sempre muito difícil aqui no Brasil, em relação à região norte. O Remo que, por exemplo, já viaja no dia 25. Para você se deslocar, mesmo sendo no Nordeste, mesmo sendo em Salvador, que nós não temos voos direto, o Remo deve ir para Brasília, né? Ou, dependendo se for na Azul, por exemplo, vai para Confins. Já perde meio dia de viagem. Então, estou sendo bem generoso. Sorte do Remo se conseguir realizar 2 treinos nesse intervalo de Remo e Bragantino para o jogo Vitória e Remo lá em Salvador. Essa é a estrutura que tem hoje em relação ao calendário apertadíssimo desse início. E ninguém está reclamando do calendário, tá? Muito pelo contrário, já estava tudo muito bem alinhado, terminando a temporada de 2025. Então, eu acho que isso está dividindo muito a opinião dos torcedores, viu, Bed? Por isso que é importante a gente pedir aí a participação de todo mundo. E você me permite ler uma mensagem, Bed, aqui? Quando começa o Paraense, o clube coloca os titulares para se entrosar. Foi o Ordilei Pessoa quem comentou. Aí, ó, vem o Rodrigo. E com todo respeito ao Vitória. Mas dá... eu já não entendi. Seguiu o exemplo do Cuiabá enquanto esteve na A. Um time jogava estadual e o outro a Série A. Eliezer, eu até concordo contigo. O problema, Eliezer, é que
repito, esse calendário é muito atípico, e atípico é muito diferente, tá? É o que eu quero dizer. Então, quando foi que teve uma Série A começando junto com os estaduais? E logo assim, de cara, entre primeira e segunda rodada. É muito difícil. Olha, é uma realidade diferente para todos os clubes que estão na Série A. Eu tenho muita responsabilidade quando venho ao microfone para falar. O bom repórter, ele não dá sua fonte. Ele não divulga quem passou a informação para ele. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Um grande prócer azulino, um grande dirigente do Clube do Remo, homem lá de dentro do Clube do Remo, da diretoria do Clube do Remo. O Remo, preste atenção, deve anunciar a qualquer momento 5 jogadores. Além desses que nós já falamos aí. Exclusivo, hein? Prestem atenção. 5 jogadores. Sendo que são 2 estrangeiros, e 3 jogadores de Série A. 1000 aparelhos conectados no programa de hoje. Para o baile. Prestem atenção no que eu estou falando agora aqui. Isso foi passado agora por um dirigente do Clube do Remo. Eu peço, por favor, o pessoal que não gosta da gente, que está aí assistindo o programa, que a mulher meteu na costa, ou que está brigado com alguém, que pelo amor de Deus amanhã não vai dizer: a culpa é de vocês, vocês estão mentindo. É, pior. Eu estou passando aqui o que foi repassado a mim agora. Eu não venho para cá para iludir nem para mentir para ninguém. Tá bom? Então olha só, o Clube do Remo vai anunciar, segundo esse dirigente, 5 jogadores, 2 estrangeiros e 3 de Série A. E a informação que chegou ainda agora há pouco para nós é que o Clube do Remo já pagou a Platense e que Lionel Pico já seria jogador do Clube do Remo. Então, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, não vão chegar amanhã para dizer: vocês ficam inventando. Não, a gente não está inventando. Essa notícia sai de dentro do Clube do Remo. Alguém pode pular: quem deu aí? Não, aí a gente não pode divulgar quem deu. O bom jornalista não divulga a sua fonte. Só vou dizer uma coisa para vocês. São 5 jogadores que o Remo deve estar anunciando. A qualquer momento. Ok? Então esta é a notícia da tarde. Esta é a notícia para você, torcedor azulino, que estava ávido por saber mais novidades. Eu disse aqui, eu de férias, o Remo não está dormindo. O Remo está no mercado, mas o Remo está certo no que ele está fazendo. O que o Remo está fazendo? Comendo mingau pelas beiradas. Nada de assodamento, nada de ir com muita sede ao pote. Então volto a dizer a você, torcedor azulino, o Remo não está dormindo. O Remo está no mercado. Tá? E vou dizer mais aqui. Disse na hora do almoço e vou dizer mais. Não adianta ficar pressão dali, pressão daqui. Não. O Remo tem que estar com o pé no chão e ir por etapas. Qual é o primeiro objetivo do Remo? Se manter. Se tiver uma vaga para a Sul-Americana, olha aí,
Que maravilha. Se rolar uma Libertadores, meu Deus do céu. Mas o negócio é não cair. O negócio é ficar lá no meio dos meninos. Como falei na hora do almoço, eu vou dizer, Luizinho. Eu acompanhei nego pegando o microfone e dizendo assim. Assim, olha. Luizinho, que é um homem casado, não pode, mas o V8 pode. 18 pensões, mais uma. O cara foi pra festa. Ganhou a melhor mulher da festa. A mais bonita. V8 ganhou. Saiu com a mulher. Chegou no AP dele, bebeu aquele vinho. Quando foi na hora do vamos ver, o V8 olhou e disse: olha, eu não tenho condições de ficar com a senhora. Isso é muita areia pro meu caminhão. É muita bonita pra mim. A mulher olhou pra ele e disse: égua, peraí, pô. Tu brigaste lá no meio dos caras, te destacaste aqui. Pô, o Remo tava um ano atrás, o Remo tava na Série C. O Remo brigou pra chegar... o que o Remo fez foi um feito. O Remo chegou na primeira divisão. Agora que o Remo tá na primeira divisão, tem nego dizendo aí: não, mas não era a hora. Vai-te embora, imundo. Ei, imundo, vai-te embora, nojento. O cara quer dizer: não era o momento do clube, não sei o quê. Vai-te embora, fedorento, liso, miserável. Vai-te embora, nojento. O Remo tem que fazer, sabe o quê? Chegou a tempestade, te segura no navio, papai. Bora, tira ele daqui, eu não saio de jeito nenhum. Galera da Rádio 98, um beijo no coração de vocês. Tchau, Rádio! Amanhã eu tô aqui, 8h30 da manhã, até o talo. Tá? Eu tô aqui. Vamos prosseguindo aqui no YouTube, você que tá aí, vem acompanhando com a gente. Vocês já falaram do Daniel Pico? Do Leonel Pico? Agora, Não? Eu dei a informação e vamos agora, vamos lá. Vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho do Leonel, porque... Bom jogador, hein? Ele é bom jogador e pouca gente conhece ele, porque ele não tá num clube muito visado da Argentina, porém, foi a grande surpresa da temporada, foi campeão do Apertura, né, que é o primeiro turno do Campeonato Argentino. É o Leonel Pico. Pode botar na tela aí, Gabriel, um pouco mais sobre o Leonel Pico, novo jogador do Clube do Remo. Na temporada foram 34 jogos, 32 como titular, 84 minutos por jogo, ou seja, titular absoluto no time da Platense, um gol, volante ou meia, dá pra ver aí no mapa de calor que ele faz todas as posições ali do meio de campo, porém aparece muito pouco na área adversária. Foi campeão do Apertura, inclusive, você tá acompanhando aí a foto dele com a taça. Tive a 27 oportunidade anos. ontem de acompanhar um vídeo dele jogando. Olha a minutagem do cara. 27 anos, joga com pé direito, 3,4 desarmes por jogo, 79,9% de precisão de no guarda. passe, 0,4 passe-chave por jogo. Aquele passe-chave é aquele que gera uma oportunidade boa de gol. E ele é cão de guarda. Além de ser um grande marcador, ele sabe sair jogando. Sabe? Uma grande contratação, cara. É isso aí. Galera tá perguntando sobre o Zé Wellington. O Zé Wellington é um jogador que o Remo deve anunciar também. Um desses que o Paulo Fernando tá falando. Não deu tempo da gente colocar algo na tela sobre o Zé Wellington, mas ele tá no futebol da Arábia Saudita, tá? Ou melhor, do Emirados Árabes. Ele é lateral esquerdo e joga como zagueiro também. E é cria das categorias de base do Flamengo. Ele passou 2 temporadas no Flamengo, foi reserva lá pelo Campeonato Carioca e também no Campeonato Brasileiro, e depois foi transferido para o Al Dafra, lá dos Emirados Árabes, para jogar o campeonato por lá. Cara, é aquilo que eu falei. Tem que ir devagar, step by step, vai se criando uma casca, vai se formando um grande time. O Remo tem um treinador bom, ele sabe o que vai fazer com as peças e, volto a dizer, tem que ter paciência. Agora tem que entender que tem que começar o campeonato forte. Não vai dormir, não. A Série A, tem gente que está dizendo assim, a tabela foi boa pro Remo, não tem tabela boa. Na Série A? Não tem tabela boa. Se não tem na Série D, imagina. Olha, o Remo na vai Série pegar A. o Vitória lá em Salvador.
O segundo jogo do Remo contra quem é? Mirassol Só aqui dentro. isso. É só isso. Porque o cara olha o Mirassol. O Mirassol deu de 3 no São Paulo ontem. Passeou. Então E não o São tem Paulo jogo não vê a cor da fácil. bola. Não tem jogo fácil. E vai ter uma semana que tu vai olhar assim. Hoje é o Cruzeiro em Minas. Na quarta é o Flamengo em Belém. No outro domingo é o Corinthians. No outro domingo é o Atlético Mineiro. E tu vai dizer, se tu for com esse pensamento de liso, pensamento de derrotado, tu vai dizer, meu Deus, não! Agora que é a hora, velho! Ei, vem de lá que eu tô fervendo aqui também. Agora que é a hora! É hora de aparecer, é hora de brilhar, é hora de ganhar dinheiro, rapaz. Jogador de futebol que tá... É a hora de eu mudar a vida da minha família. O Remo hoje está na 5ª maior liga do mundo, rapaz. Tem gente que ainda não acordou para isso. Olha, para mim é Premier League, La Liga, Bundesliga, e qual é o quarto aí que eu tenho? Italiano? Italiano, e depois é o brasileiro, velho. Os caras ainda não se mancaram. E Paulo, não é que tem nego que ainda não acordou. O Remo hoje está entre os melhores. E o Remo tem que entender isso. E precisa manter isso. Não, manter, entender e ter postura disso. Agora, complexo de cachorro vira-lata, vai-te embora, sai de pé de mim. Luizinho, bora ali comprar um negócio. Não é liso. Sai de perto de mim. Porque sempre o liso do programa sou eu. Dá 10 reais de Sempre o coleta aí. exemplo do liso Olha, é o do tem. Luizinho. Olha só. Vocês sabem qual é o menor, vamos dizer aqui, o menor orçamento do Remo para essa temporada? O Remo só fez lambança, não conseguiu nada. Sabe quanto é? 150 milhões. Verdade. Olha aí. Pelo menos o dobro do ano passado. E aí? Tu tá ficando doido? Tu imagina, tu faz um time competitivo. O Remo acabou de bater 5.530 sócios torcedores adimplentes. Quantos? 5.530. E isso deve ir para muito mais. Quando se aproximar da estreia, quando se aproximar do primeiro jogo aqui em Belém da Serra, eu não tenho dúvida que vai passar disso. O Zé Aldo E muito, jogou pra caramba ontem, comeu a bola ontem pelo Mirassol. Mas quando ele estava aqui não prestava. Um dos melhores jogadores do Mirassol. Mas quando estava aqui não prestava. O Marcelo, lateral direito, esquerdo do Mirassol. Careca? Não, o Moreno, que foi o melhor lateral do brasileiro. Que era de São Paulo. Reinaldo, desculpa. Reinaldo. O Reinaldo. É porque no Brasil tem umas coisas que é tudo errado. Quem fez o melhor campeonato brasileiro? Foi ele, o Reinaldo. Ele era seleção brasileira, velho. Tranquilo. Sabe por que não foi seleção? Porque estava no Mirassol. Então, às vezes, gente, e eu tô vendo assim, você vai enfrentar um time hoje, tem que respeitar a tradição das camisas? Tem que respeitar. Mas hoje você vê um time certinho como o do Mirassol, você vê um time como o do Bragantino, os caras estão aí. Não estão aí os caras? Sim. Por que o Remo não pode fazer a mesma coisa? Posso trazer um exemplo rapidinho? Você pode aqui? fazer até 10, que nós estamos aqui até o talo. Tivemos a Chapecoense jogando o campeonato, claro, estadual, contra o Camboriú. Perdeu por 2-0. E olha o time da Chape. Rafael Santos, Vitor Caetano, Rafael Thierry, depois entrou o Rubens, Eduardo Doma, Everton, depois o Marcos Vinícius, Cavalheira, volante, Igor Meritão, depois o João Vitor, Giovanni Augusto, Walter Clar, Marcinho, entrou depois o Jean Carlos, recém-chegado, e o Maílson também, e o Ítalo depois entrou no lugar dele. A equipe, assim, se apresentando para toda a torcida, mas
grande base da temporada de 2025. Meu amigo Leandro, eu acho que ele não entendeu a minha colocação quando eu falei que o Reinaldo era a seleção. O Reinaldo me deu muita dor de cabeça no São Paulo, viu? Ele dormia lá no São Paulo. Eu falei, Leandro, da atualidade. Da atualidade. Para mim, quem tem que estar na seleção é quem joga na atualidade. Hoje, qual é a lateral esquerda da seleção hoje? Alexandre. O Alexandre é um sono. E antes era o Arana, né? Ei, o Alexandre é um sono. Um sono que dói. Sabe? Um lateral que para ir no fundo assopra. É brincadeira. E olha que ele joga no meu Flamengo. É. Tá? Do Luizinho também. Mudou? Então, veja só. Sou que você é, Paulo. 19h06 na capital paraense. Vamos nos despedindo, meu irmão? Posso responder uma pergunta? Não.